Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E hoje vou falar de um assunto já bastante aguardado aqui no canal, que é sobre o musgo no bonsai, aquele tapetinho verdinho que muitas pessoas gostam. E este vídeo ele ainda vem com um bônus, nós vamos falar também sobre micro-orquídeas. Vou fazer um trabalho bacana neste pitecolóbio aqui, vocês vão acompanhar este trabalho também e vamos explicar tudo, né, sobre essa questão de musgo no bonsai. Quando esse musgo é benéfico, quando ele não se torna benéfico, enfim, vamos falar sobre isso. Mas, primeiramente, para a gente poder falar sobre musgo, a gente precisa coletar este musgo. Então, vamos lá coletar esse musgo para a gente estar usando neste vídeo aqui. Então nós estamos aqui, vamos aqui colher os nossos musgos. Esse aqui é um local onde eu posso encontrar bastante musgo, ok? Com abundância. Vou mostrar para vocês aqui aonde eu vou colher esses musgos. Aqui é um córrego, né? Aqui da minha cidade. E o que que acontece? Nessas paredes aqui, ó, como por exemplo aqui, nós vamos ter bastante musgo para a gente poder colher aqui, ó. E aqui a gente já tem os tapetinhos, bem dizer, pronto. Simplesmente com a ajuda de uma faca aqui, ó, a gente consegue já tirar esses tapetinhos de musgo aqui, ok? Vamos aqui fazer uma coleta e voltar lá para casa para a gente falar mais um pouco, coisas importantes para quem quer saber aí a respeito do musgo no bonsai. Então pessoal, o musgo foi coletado, ó. Está aqui os meus musgos. Ainda nós temos um musgo bônus aqui, que vamos falar sobre este musgo aqui. E o que que acontece? Primeiramente, eu posso utilizar qualquer tipo de musgo no meu bonsai? Podemos utilizar qualquer tipo de musgo, sim. E onde encontrar esses musgos? Vocês viram lá o local onde eu coloquei? Onde eu coletei aqueles musgos? Em locais úmidos, né? Em rochas, em algumas matas, em beiradas de matas, sempre tem muitos musgos crescendo na base do tronco de árvores, por cima de pedras, na beiradas de minas, aonde escorre um pouco mais ali de água na sua casa também, né, em locais úmidos, sempre você vai encontrar ali uma maneira de coletar este musgo. E existem vários tipos de espécie, né? Aqui nós pegamos esse musgo do chão. Ele é bem verdinho, ó, aparentemente bem rasteiro. Uma coisa que nós devemos levar em consideração, vocês estão vendo como é alto este musgo aqui? E nós temos um outro aqui, ó, que ele já vem, que eu já coletei um pouco mais baixo, ó. Tá vendo aqui? Um tapetinho um pouco mais baixo, este aqui um pouco mais alto. Eu gosto de dar preferência para os musgos mais baixos, porque a gente vai precisar tirar menos substrato aqui. Agora, em questão de tipo de musgo, qualquer tipo de musgo seria interessante. Este aqui, por exemplo, ele dá um aspecto mais de grama, né? Uma grama um pouco mais cerradinha. Alguns são um pouco mais espaçados. Dá pra gente também fazer mistura de tipos de musgos diferentes. É preciso usar também o que? A criatividade. Tem um aqui, deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Ó. Esse aqui tem dois tipos de musgo crescendo no mesmo tapetinho, tá vendo? Tem um verde mais claro e um verde mais escurinho também. Existe uma infinidade. Agora, é interessante a gente dar preferência para coletar esses musgos, musgos que já estão aclimatados ao sol. Isso é muito importante, porque muitos musgos, eles estão ali crescendo na sombra. E alguns, como nós vimos aí o local que eu coletei, eles já estão aclimatados ao sol. Por quê? O nosso bonsai, a nossa planta, ele fica onde? Ele fica no sol. Então, se esse musgo já está aclimatado ao sol, ele vai ficar mais bonito e ser mais resistente também com essa luz direta do sol
em cima. Beleza? Vamos aqui aplicar este musgo nesta planta e eu vou falando com vocês aí algumas questões e explicar também depois essa questão. Quando eu devo colocar o musgo na minha planta? Por que eu devo colocar o musgo na minha planta? Ou se devo ou não devo colocar esse musgo também? Mostrando aqui mais uma vez para vocês o musgo que eu coletei. Este musgo aí, pessoal, vocês viram que eu coletei um que estava debaixo da água caindo, né? Que é este mais verdinho aqui, ó. Ele tá até um tanto grosso. Eu coletei em um local onde estava mais seco, então ele tem esse tapete um pouco mais fininho, né? Não vai fazer assim muita diferença eu utilizar este gordão ou este aqui mais fininho. Mas por que, Diogo? Esse aqui, ele tá mais verdinho, tá mais bonito. Por quê? Porque ele estava recebendo água em abundância. A partir do momento que este aqui receber água, ele vai ficar verdinho e bonito também, ok? Para a gente poder plantar o musgo, eu gosto de deixar o musgo no nível do vaso. Eu não gosto, tipo assim, de fazer morrinho. Algumas pessoas fazem morrinho, tipo eu coloco o musgo aqui, ó, né? Finalizando na borda do vaso e faço um morrinho. A minha intenção aqui é deixar ele rente. Então eu vou precisar de quê? Eu vou precisar tirar um pouco deste substrato aqui para poder estar colocando o meu musgo. A princípio, eu quero começar por aqui, ó, tá? Então vou estar aqui cavucando um pouquinho do meu substrato, ó. Tirando aproximadamente aqui meio centímetro de substrato para eu poder estar colocando o meu musgo. O musgo também, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, a gente não vai colocar e ele vai ficar verdinho, bonitinho. Esse musgo ele pode sentir, ele pode ficar cinza. Na maioria das vezes ele fica cinza. Você planta, você pode estar coletando ele verdinho. Aí de repente, depois de 2 ou 3 dias, esse musgo pode que comece a ficar meio acinzentado. Mas depois, o que vai acontecer? Ele vai começar a voltar à sua cor verdinha. Mas como o bonsai é uma planta que precisa estar no sol, este musgo também ele vai precisar de bastante água para que ele fique bonito. Então, o musgo vai gerar o que também? Vai gerar uma manutenção, praticamente às vezes constante nas primeiras semanas aí, se você quiser que ele fique sempre verdinho, igual uma grama. E é interessante a gente utilizar musgo também em um bom substrato, tá? Um substrato drenante. E eu vou falar daqui a pouco também sobre essa questão de pessoas que usam musgo em plantas em treinamento. Às vezes as pessoas têm lá uma muda jovem, muda mesmo, bem jovenzinha lá, em um vasinho, né? E de repente está lá, aquele tapetão de musgo cobrindo todo o vaso. Tem vários contextos aqui, pessoal, essa questão da utilização do musgo. E nós vamos falar deste contexto. E para eu estar colocando esse musgo aqui, nas bordas do vaso aqui, ó, é interessante eu fazer o quê? É interessante também eu fazer o uso de uma tesoura para ter um acabamento mais perfeitinho, pelo menos na quina do vaso aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso estar cortando retinho aqui, ó, utilizando a tesoura, para eu estar colocando o meu musgo aqui nas beiradas, ok? Dá uma olhada que interessante, ó, certo? Então coloquei aqui meu primeiro tapetinho de musgo, ó, nivelado no vaso aqui. E com isso eu vou seguindo. Vou pegar aqui o meu musgo, a parte maior dele, ó, certo? Vou cortar aqui
retinho. Posso estar cortando aqui também, ó, reto, quase igual plantar uma grama. O outro ali eu devia ter cortado, mas não cortei. E vamos aqui colocando. Ali entrou em contato com a pedra. Eu vou tirar mais um pedacinho aqui. Isso aqui também, ele vai se espalhar, ok? Às vezes fica um buraquinho aqui, um buraquinho ali. Ele também pode se espalhar. Esses pedacinhos que ficam aqui, ó, eu posso estar colocando eles também nos buraquinhos que vem ficando. Simplesmente coloco aqui e aperto o meu musgo. E mesmo se eu não preencher esses buraquinhos, depois que o musgo pegar, ele vai se espalhando aí. E vai ser muito interessante também, porque eu vou estar colocando aqui algumas coisas também nesta rocha. Eu vou colocar aqui uma micro-orquídea nesta pedra, várias micro-orquídeas, e falar também sobre o musgo na rocha. Já tem até alguns musgos ali crescendo na rocha. Vai ser interessante também a gente falar sobre isso. Quem aí de vocês já plantou grama? É parecidíssimo com plantar grama, só que micro. E por que o musgo, né? Por que essa utilização no musgo do bonsai? Existem contextos de parecer uma grama, né? Parecer uma parte verde mesmo ali, para compor o meu conjunto. Simplesmente isto. Isso aqui não vai agregar nada na minha planta em questão de saúde. Não vai fazer essa diferença. Mas pode fazer a diferença de tirar a saúde da minha planta também, se eu não levar algumas coisas importantes em consideração. Ao invés de dar beleza, eu posso também, com isso aqui, tá fazendo com que a minha planta fique prejudicada. Por quê? Por causa da rega. O musgo, ele demanda uma umidade maior. Todos sabem disso. Algumas espécies de musgo, elas se dão bem com uma umidade menor também. Caso você tenha acesso, né, ou conheça algum tipo de musgo que não vai demandar uma umidade grande, este musgo será o melhor para você estar utilizando na sua planta. O musgo também pode o quê? Ele pode atrapalhar a rega da minha planta, principalmente depois que este musgo pegar. O que quer dizer depois que esse musgo pegar? Porque ele vai formar uma camada em cima aqui, e na rega da minha planta vai ficar aí muito impedido, ele vai impedir a água de entrar no meu substrato. E isso pode ser um perigo para a minha planta. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho o costume de não cobrir todo o substrato da minha planta com musgo. Eu sempre gosto de deixar uma parte, como por exemplo aqui, nós já estamos vindo até aqui, né? Com o musgo. Eu acredito que eu vou só até aqui, com este musgo aqui. Então vai ficar uma parte da minha planta aonde a água vai pegar e penetrar no substrato, sem problema algum. E a parte do musgo, Diogo? Como que fica a parte do musgo para poder a água penetrar? Quando isso aqui pegar e estiver lacrado, quando eu vier aqui regar a minha planta, é interessante eu dar algumas batidas enquanto a água cai. Isso vai fazer com que a água penetre no musgo, ok? E desça para o substrato. No pior dos casos, se estiver muito lacrado, né?
a minha planta com este musgo, o que eu posso fazer? Eu posso também estar submergindo meu vaso e a água vai entrar por onde? A água vai entrar pelos furos de drenagem do meu vaso para que essa rega fique adequada. Outra coisa importante também que precisamos saber, né, quando a nossa planta tem musgo, é a questão da adubação. Primeiro, não fique pensando em colocar nada para o seu musgo, adubo para o seu musgo, para que seu musgo fique bonito, alguma coisa assim. O musgo não vai precisar de adubo. Ele já vai comer o que tem no substrato, se alimentar do que tem no substrato, do que tem no ar, do que tem na chuva. Isso já vai mantê-lo verdinho. Agora, o que precisa de adubo é a sua planta. E como que eu vou adubar também caso a minha planta esteja coberta de musga? Simples, puro e simples. Pega uma pazinha, alguma coisa, recorte um quadrado de musgo, cave um pouquinho, coloque o adubo lá dentro e coloca de novo o tapetinho do musgo em cima. Puro e simples assim. Se eu utilizar adubos químicos como osmocote, eu posso, sem problema algum, estar colocando o osmocote abaixo do musgo. Só que quanto mais fundo eu colocar esse osmocote, melhor ainda. Se eu pegar o meu porta-adubo e colocar em cima do musgo, aonde o porta-adubo está ali, o meu musgo vai morrer. Vai deixar de ser verdinho e bonitinho se eu colocar o adubo em cima do musgo. Mesmo que seja adubos orgânicos. Mas também se eu quero um tapetinho de musgo, se eu quero a minha planta bonitinha com musgo, não tem por que eu colocar adubo em cima do meu musgo, ok? Eu preciso colocar o meu adubo abaixo. Como por exemplo aqui também, essa parte ficou sem musgo algum. Eu posso muito bem estar fazendo a adubação da minha planta, ó, nesta parte aqui. E dá também para quê? Para haver uma troca, como por exemplo, eu fico aqui 6 meses com meu musgo deste lado, adubando a minha planta deste. Depois de 6 meses, eu posso estar trocando, eu posso estar tirando esse musgo, passando para o outro lado e adubando a minha planta deste lado também. Isso vai ser até muito benéfico para a planta, né? Porque ela vai respirar de maneiras diferentes. Porque o musgo, ele vai prejudicar muito o seu solo da sua planta na oxigenação. Porque literalmente depois que ele pega aqui, ó, ele lacra o substrato. E às vezes as pessoas me mandam, né, fotos de mudas jovens, de plantas ainda em treinamento, que pegaram lá e colocaram aquele tapetão de musgo, lacrando todo o substrato. Fica bonitinho? Fica lindo, mas não é hora de estar colocando esse musgo. Nós usamos o musgo como uma ornamentação no projeto final, como um adorno ao bonsai. Isso aqui não é algo que vai fazer com que a planta tenha mais saúde. Isso aqui é apenas um adorno. E muitas vezes um adorno temporário. Porque se caso com o passar do tempo eu perceba que isso aqui está ficando muito úmido, está prejudicando a planta de alguma maneira, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar eliminar isso aqui. Eu vou tirar, vai ficar um tempo sem musgo, depois eu volto o musgo. O musgo também com o tempo, ele pode passar a ficar feio, pode começar a ficar umas pelotas muito grandes aqui e desproporcional, porque eu preciso também buscar o quê? Eu preciso buscar uma proporção no meu musgo para o meu vaso. Isso aqui precisa trazer proporção e precisa trazer harmonia para todo o conjunto, ok? Vou falar agora um pouquinho da micro-orquídea, né? Que eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar colocando algumas coisas também nessa rocha dessa planta aqui para dar ainda mais naturalidade para a mesma. Acompanhem aí. Aqui, pessoal, eu tô com algumas micro-orquídeas aqui, ó, que são plantinhas o quê? Bem resistentes. Elas ficam ali na minha árvore do meu jardim, já estão bem adaptadas ao sol. Elas vão assim entrar até como que se fosse como é que eu posso dizer? Como que se fosse uma bromélia, né? E elas vão se adaptar bem naquela rocha ali, vão ficar como se fosse realmente algumas bromélias crescendo numa montanha, né?
E eu vou estar usando também ali o quê? Este musgo aqui, ó. Isso aqui é um musgo de rocha. Este musgo, ele cresce em sol pleno, sol pleníssimo. Aqui é o local onde ele estava agarrado na rocha, tá vendo? E eu vou estar colocando também este tipo de musgo aqui em vários locais de buraquinhos dessa rocha aqui, esperando que ele também pegue. Aparentemente aqui a gente olha, mas ele está morto, mas na realidade não está. Se eu achei a imagem, vou estar colocando aí para vocês verem a imagem do habitat natural deste musgo aqui, que é muito interessante esse musgo. Eu acredito que ele vai ornar bastante, né? E vamos ter o que aqui também? Vamos ter aqui o nosso musgo verde embaixo, vamos ter as nossas microorquídeas, simbolizando aí, quem sabe, algumas bromélias, e vamos ter essa cor aqui um pouco mais neutra, um pouco mais seca, em vários buraquinhos aqui da nossa rocha. E aqui na esperança também da nossa microorquídea pegar, né? Eu simplesmente vou espremer ela, né, em algum desses buraquinhos aqui, ó. Não vai precisar nem amarrar. Pelo menos ali na minha árvore do jardim, ela sempre se agarrou com facilidade ali na árvore. Então simplesmente eu estou colocando ela aqui, ó. Vou pegar aqui essas touceirinhas. Vamos chegar mais perto aqui para a gente olhar. E vou selecionando aqui, ó, alguns buraquinhos para poder estar colocando ela. O musgo também na rocha, dá uma olhada aqui, ó. Essa rocha que ela tem um buraco muito interessante aqui, tem alguns musgos crescendo aqui, ó. Isso tudo aqui vai dando também um ar de envelhecimento na minha planta. E isso também é interessante, ter esse ar de envelhecimento. A intenção aqui é também o quê? Criar bastante vida neste material aqui. Vida na rocha e vida no vaso também. Dá uma olhada aí. E o musgo, depois que ele pega também no substrato, até ele pegar, né, quando a gente está com o musgo aí no substrato, até que esse musgo pegue, a gente vai precisar o quê? Borrifar água pelo menos 3 vezes por dia. Pelo menos 3 vezes por dia eu vou precisar estar borrifando água no meu musgo aqui. E às vezes batendo a mãozinha para ele absorver essa água. Ele pode ficar cinza, tá? Ele pode ter uma morte inicial, não sei se podemos dizer assim, né, dele ter uma morte inicial, mas isso acontece. Mas depois ele vai se adaptando e vai voltando aí a sua cor original, ok? Vai ficar muito interessante essa ornamentação aqui. Vou colocar aqui agora algum desses outros musgos. Eu não sei o nome desse musgo aqui, tá? Se alguém aí tiver o nome ou souber o nome desse tipo de musgo aqui, alguém pode estar falando pra gente aí também, certo? A intenção também é buscar proporção no quê? Não encher também, né? Deixar aqui uma coisa muito cheia, muito exagerada, né? Para que não saia aí de um padrão, podemos dizer assim. Porque senão vai chamar mais atenção uma pedra cheia de musgo, né? Do que realmente aí um bonsai sobre a pedra. E a gente pode também aí, quem sabe, retirar depois também, né? Caso fique muito cheio.
Aqui, galera, terminamos aqui de colocar as micro-orquídeas separadas, né? E este musgo aqui que foi colocado em vários buraquinhos. Essa rocha aqui, ela é interessantíssima para esse trabalho na arte do bonsai, porque ela nos dá essa possibilidade, né, de estar aí inserindo estes artigos para poder ornamentar e trazer aí naturalidade para o nosso trabalho. Tudo isso aqui também agora vai passar por um processo de quê? Um processo de estabelecimento. Essas micro-orquídeas vão se estabelecer, vão crescer, vai gerar toda uma nova vida aqui nessa rocha aqui. E temos também aqui esse nosso substrato que não recebeu musgo. Vou jogar uma água aqui. Minha planta foi regada. Dei uma olhada aí. Diogo, eu tô vendo uma planta ali que tá com musgo no vaso todo. Me diz aí, você falou que não é para colocar. Vamos falar sobre isso agora também. Achei fantástico, galera. Achei fantástico e com o tempo eu acredito que ficará ainda mais fantástico. Show de bola, show de bola. Gostei demais. E segue o baile aí com o nosso pitequinho. Quando a gente tem uma planta pronta em vasos pequenos, o musgo é uma questão interessante de quê? Da gente ter aí em plantas de vasos pequenos, aqui ele está totalmente coberto. Galera, plantas em vasos pequenos, como este aqui, precisam de uma atenção muito especial na rega. Isso aqui seca muito, muito, muito rapidamente. O musgo aqui, ele pode ajudar o quê? Ele pode ajudar a manter a umidade um pouco mais de tempo. E pode ser o que também? Pode ser um termômetro para mostrar também quando não está úmido a minha planta no vaso. Então, em vasos pequenos tem uma coisa interessante nesse aspecto. Eu costumo, às vezes, vasos deste tamanho aqui, regar por submersão. Sim, eu pego a minha planta, eu tenho aqui uma caixa de água que fica cheia, né? Simplesmente vou lá, mergulho a minha planta um pouquinho e tiro. Diogo, mas isso não vai deixar a planta encharcada? Plantas em vaso pequeno, rapidamente essa água começa a secar. O musgo é interessante também nesse sentido, como um todo, né, em vasos pequenos para conservar um pouco mais essa umidade. Outra coisa interessante também é plantas comerciais, né? Você que trabalha com plantas comerciais, esses bonsais comerciais, sempre atrai também bastante o olhar das pessoas quando olham uma planta que tem ali um tapetinho verdinho, um acabamento verdinho no vaso, né? Às vezes algumas pessoas chegam e falam, nossa, olha, tem até graminha, né? Essa questão do musgo também ajuda muito a atrair esse olhar para vasos comerciais. E mais o que eu poderia falar do musgo no bonsai? Eu acredito que seria isso. E um conselho muito especial, né, para você que tem aí plantas em treinamento ainda. Não coloque musgo nas suas plantas em treinamento, porque o musgo vai atrapalhar um pouco esse desenvolvimento, vai manter o seu substrato mais úmido, né? Plantas em treinamento nós precisamos desenvolvê-las e muitas vezes, pelo menos a maioria das plantas que eu vejo, que as pessoas me mandam, que compartilham em grupos, este musgo está atrapalhando, tanto na drenagem quanto na rega, e fica uma coisa assim, difícil às vezes de falar para a pessoa. Às vezes a pessoa manda uma planta muito jovem, e está aquele capricho do musgo em cima. Às vezes a gente fala para a pessoa, a primeira coisa é tirar esse musgo daí. E algumas pessoas às vezes acham ruim, mas vai de cada um. Então talvez você também esteja pensando, Diogo, eu tô com meu musgo na minha planta aqui, minha planta tá beleza, eu gosto assim,
eu quero fazer assim, que ótimo. Mas nós temos, né, este canal aqui para poder partilhar. Então é simplesmente um conselho, né? Deixe para usar o musgo na sua planta quando ela for para um vaso. Por exemplo, esta planta aqui, ó. Essa planta aqui já teve musgo por 3 vezes, ok? O substrato dela agora aqui, ó, está sem musgo. Já coloquei musgo e já tirei musgo 3 vezes desta planta aqui. Então, como agora ali eu tenho musgo, pode ser que eu venha aqui e faça um tapetinho de musgo aqui. Seria interessante. A parte que fica sem musgo também, como nós estamos vendo aqui, ó, que está aqui com algumas cascas de pinos, algumas coisas pretas, né? Se eu quiser também fazer uma limpadinha nessas cascas, nessa questão, e colocar uma caqueira ou uma argila expandida pura também em cima aqui para ornamentar ainda mais, fica legal. A criatividade é infinita, infinitíssima. Diogo, se eu quisesse colocar a micro-orquídea no tronquinho da minha planta, eu poderia ter colocado? Claro, pode muito bem colocar e amarrar ali no tronquinho da planta. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Bromélias pequenininhas também, aquelas microbromélias. É muito interessante também da gente fazer esse tipo de questão. Esse dia eu estava pensando, né? Vocês já viram ali aquele marimbondo? Existe um marimbondo, eu não sei se na região de vocês aí, né? Se chama marimbondo. Mas tem um marimbondo que faz uma casinha bem parecida com uma casinha de João de Barro. Uma hora eu ainda quero pegar uma casinha daquela, tirá-la, né, sem estragar, uma casinha vazia, sem filhotes já, porque é muito triste, né, você ir lá e desmanchar uma casinha que tem filhos nascendo para poder fazer isso. Pegar uma casinha daquela bonitinha e colocar num tronquinho, como se fosse uma casinha de João de Barro feita ali. Ou então, quem sabe, colocar um convite para o marimbondo fazer uma casinha no galinho ali, para ficar bem parecida com o João de Barro, também seria bastante interessante. Mas é isso aí, galera. Ficou com algum tipo de dúvida a respeito do musgo no bonsai? É só vocês falarem aí. Existem muitas receitas de musgo na internet, questão de você pegar isso aqui e bater no liquidificador com açúcar, etc. Ó, já tentei, não consegui, tá? Fazer essa receita. Tem gente que às vezes o musgo nasce no vaso e quer deixar aquele musgo ir nascendo devagarzinho para tomar conta do vaso. Eu acho esse um processo bem demorado mesmo. Eu gosto de pegar já o tapetinho e fazer aqui o tapetinho do meu musgo, e isso dá até uma foto, né? Tem gente que faz isso aqui simplesmente, pura e simplesmente para poder bater uma foto. Depois que bateu essa foto, tira o musgo. Engraçado, né? Mas acontece. Simplesmente estética do momento da foto ali. Então, às vezes, a gente se engana com fotos e imagens também que nós vemos pela internet. Beleza pura? Então é isso aí. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal. Lembrete, na descrição do vídeo vai estar o link se você quiser saber mais sobre cursos online relacionados ao bonsai. Temos aí alguns cursos que podem ajudar você a crescer ainda mais na arte do bonsai e desmistificar também muitas coisas existentes no cultivo desta arte. Até o próximo vídeo.